Flagrante, a verdade na tela. Salve, salve! Olha só o Flagrante chegando para você, sábado terminando e nós juntos aqui mais uma vez, você é nosso convidado, vamos nessa, começando mais um Flagrante e a gente já começa mostrando para você o caso que repercutiu bastante nessa semana, uma história que chocou o Brasil, chocou o mundo inteiro, mais um caso, parece história repetida, mas aconteceu de novo. Um anestesista colombiano preso por estuprar pacientes no Rio de Janeiro. De acordo com a polícia, Andrés Eduardo Carilho abusava das vítimas enquanto estavam sedadas para cirurgias. Os agentes chegaram até o local onde o médico estava a partir de uma investigação contra a produção de armazenamento de pornografia infantil. A gente está vendo aí algumas imagens. Em dezembro, o Serviço de Repressão a Crimes de Ódio e Pornografia Infantil da Polícia Federal, junto da Inteligência da Polícia Civil, descobriu mais de 20 mil arquivos de mídia com imagens envolvendo crianças e adolescentes. Entre elas foram encontradas as provas dos ataques. Os agentes, por meio dos arquivos, conseguiram constatar as datas e até as unidades hospitalares em que o crime foi cometido. Então, mais uma vez, a história se repetiu. Tínhamos falado há pouco tempo, sobre um caso de anestesista que se aproveitava da atividade dele, da condição das vítimas que estavam ali sedadas, prontas para um procedimento, aproveitavam esse momento de vulnerabilidade e, na frente dos colegas, sem qualquer receio de ser pegos, foram detidos. Falamos desse outro caso, foi detido e agora chega essa nova história, um caso muito parecido com esse que já tinha acontecido também no Rio de Janeiro, agora com esse profissional colombiano. A doutora Eliana Passarelli já está aqui comigo, mais uma vez, aqui nesse sábado, aqui no Flagrante. Doutora, obrigado mais uma vez. Sempre uma honra estar aqui com vocês. Imagina, a honra é nossa. E o que dizer dessa história, doutora, mais uma vez, um crime chocante. É o que não dizer, né? Pois Quer dizer, se não houvesse essa investigação da Polícia Federal, com o setor de inteligência, quer dizer, se não fossem à casa deste infeliz, este bandido, que de médico ele não tem nada, lembra bem aquele médico monstro, né? Nós não chegaríamos a estas vítimas de estupro e continuaríamos aí com ele nos nossos hospitais. Me parece que trabalhou até em um hospital público do Rio de Janeiro, abusando sexualmente dos pacientes. E agora como é que funciona, doutora? Que tipo de denúncia vai ser feita contra ele? Quais tipificações? Então, o que vai pesar contra ele? Será que vai ficar bastante tempo preso? Como é que vai ser? Bom, a ideia é que fique bastante. A pena de um estupro é de 8 a 15 anos, nesse caso, de vulnerável. E em relação a mulheres que estão, mulheres eu não diria, mas diria pessoas que estão vulneráveis diante da anestesia, onde ele abusava e, ao visto, filmava as cenas de abuso sexual desses estupros. Então, para cada estupro, 8 a 15 anos. O que é importante? Que essas vítimas se reconheçam como vítimas destes crimes para que o processo possa andar. É que até isso é difícil também, né, doutora? Sim. Tem muitas mulheres que podem ter até sido violentadas e nem sabem, nem têm ciência de que foram vítimas, É um crime tão bárbaro e tão sofisticado, até do ponto de vista da aplicação da inteligência para o mal, que a vítima muitas vezes pode nem saber que foi vítima, Então, só essa prova material é que vai dizer se ela é vítima, se ela foi vítima e, detalhe, se ela quer tocar o processo para frente, porque isso vai depender dela também, Não basta o Estado querer acionar o Ministério Público e ela simplesmente preferir o silêncio. Então, é muito importante que essas vítimas façam os seus papéis, deem vazão ao processo penal, porque as provas estão lá, as provas estão capturadas, estão registradas. Mas, enfim, se as vítimas fizerem a sua parte, eu diria isso, e também a gente tem que respeitar o direito da vítima de não querer o escândalo, nós estaremos colocando esse indivíduo na cadeia por muitos e muitos anos, assim como foi feito com aquele outro médico em que ele abusava sexualmente das suas vítimas em consultório particular, e que muitas resolveram sair e falar, e outras não, Inclusive, doutora, peço licença, vou chegar aqui no nosso telão. A gente tem aqui algumas fotos, nossa equipe vasculhou as redes sociais dele e
O pessoal levantou algumas imagens mostrando justamente um pouco do perfil dele e era alguém acima de qualquer suspeita, né? Parecia alguém que levava uma vida comum. A gente já tem aqui uma primeira imagem, essa foto é dele junto com colegas ali, muito sorridente, muito à vontade, inclusive. Tem mais uma aqui também, que ele aparece ao lado da noiva, essa aqui. Ele tinha uma companheira, ele tinha um relacionamento, uma namorada que depois acabou se tornando a noiva dele, fez o pedido de casamento, inclusive em Paris, em frente à Torre Eiffel. Isso é um detalhe curioso, né, doutora? Geralmente, até poderia parecer, a princípio, assim, numa primeira imaginação nossa, olhando o caso, que fosse alguém solitário, mas não, é alguém que, inclusive, tinha um relacionamento, que tinha uma companheira e tinha, aparentemente, um bom relacionamento com colegas de trabalho também, não era alguém, como a gente imagina, às vezes, era um doente, isso. Ele é um doente. Mas às vezes tem alguns doentes que tem que ser tratada que... como doente, e doente não é no bom sentido, pena menos, é pena mais. Pois é. Mas às vezes a gente tem esse pensamento até, né, de que alguém que comete uma barbaridade dessa é alguém que vive nas sombras ali, ou que é recluso. Sim. A gente está vendo que pelo contrário, Solitário. né? Isso, pois é. Não, ele se expunha nas redes sociais. Tem até outras imagens aqui, será que a gente tem uma próxima foto também? Ele tinha uma vida corriqueira, né? Se manifestava nas redes sociais, tá aí com os amigos, enfim, era alguém que aparentemente não dava nenhum sinal de distúrbio, e aí isso torna a história ainda mais chocante, né, doutora? Alguém do nosso dia a dia, alguém com quem essas pessoas, os colegas lidavam diariamente e se revelou um monstro da noite para o dia. Então vale até chamar atenção para isso, para essa coragem e para esse olhar que tiveram os colegas também, né, que foram fundamentais naquele outro caso e nesse também para fazer essa denúncia, né, doutora? Pois é, eu acho que os colegas, até fica meio difícil, né, de prestar atenção, porque eu imagino o estresse do trabalho, né, da cirurgia, enfim, do dia a dia de todos os colegas, e que acha que está lidando com uma pessoa normal, está lidando com alguém que é tão profissional quanto, né? E não é. Então, isto fica até difícil para a gente digerir, à medida em que ele se utiliza da própria anestesia para estuprar suas vítimas. Quer dizer, é inegociável, é inacreditável. E nós tivemos o segundo caso em menos de um ano. Tem umas outras fotos aqui que eu queria mostrar também. É uma foto dele com um cachorrinho, é isso? Você roda aí pra gente, Lucas. O que são as fotos? Ah, um cachorro, é isso. Essa foto tá um pouco desfocada, mas tem uma outra que tá um pouco melhor. Vamos pra próxima. É uma foto dele com os animais, enfim, tinha um pug, tinha um aquário também, é isso? Tinha pássaros. Enfim, era alguém que parecia ser um cara até bacana, inclusive, né? Quando a gente olha à primeira vista e não sabe de tudo que ele fazia. Ó, fotos que ele compartilhava, ó, o passarinho também, ele que colocava nos perfis dele, nas redes sociais. Então parecia alguém, ó, foto de pescaria com essa paisagem maravilhosa do Rio de Janeiro e o passeio dele no final de semana. Aí, ó, esse é o colombiano, o Andrés, o anestesista. Então, aparentemente, um cara bacana, mas que se revelou esse monstro que realizava essa barbárie, que era protagonista dessa barbárie. Mais uma foto dele com a companheira dele. É o retrato, um perfil de quem era esse anestesista. E aí, no momento da formatura dele, segurando esse diploma que ele mostrou que não merece, o diploma de médico. Inclusive, esse é outro detalhe importante, doutora. Como é que fica profissionalmente a situação dele? Ele pode voltar um dia a exercer a medicina? O que é que vai ser preciso? Bom, o que a gente tem que saber é por onde ele se formou. Brasil ou pelo país de origem, nós não sabemos. No Brasil, ele pode ter a licença cassada, né? Ele perderá, pelo Conselho Regional de Medicina, a possibilidade de exercer a profissão. Diploma cassado, quer dizer, o fato de deixar de ser médico, se não for do Brasil, eu não consegui ver ali, mas se não for do Brasil, isto não é um problema nosso. Mas aqui ele pode ficar preso por um bom tempo. Parece que não, doutora. A produção está até me passando aqui a informação. Ele parece que tinha se formado em medicina na Universidade del Magdalena, no seu país de origem, que é a Colômbia, e isso foi comemorado, inclusive, pela família dele nas redes sociais, no dia da colação de grau. Inclusive, a irmã dele, que também é da área da saúde, postou essa foto que a gente está vendo aí na tela dele com o diploma em mãos e fazendo a comemoração, desejando sucesso para ele nessa carreira. Então, a formação dele foi lá na Colômbia. Então, aqui nós podemos caçar o registro dele, a licença dele de clinicar, né? Aqui passa a não ser mais médico.
Vamos aguardar, então. Quero mostrar para você um outro caso cabuloso, de muita repercussão nesta semana também, que parou o Brasil, inclusive, foi em Goiás. 6 corpos da mesma família foram encontrados carbonizados. 2 suspeitos já foram presos pela polícia, que continua investigando o caso. E, de Brasília, nosso repórter Bruno Pinheiro, Bruno que dá sempre show aqui na cobertura política da Jovem Pan, está desde o começo da semana também acompanhando esse caso, essas investigações lá em Brasília, e preparou uma reportagem especial para a gente entender exatamente o que é que já se sabe, o que é que falta saber nesse caso a partir do Distrito Federal. Diga lá, Bruno, pois não. Uma história cercada de mistérios. A cabeleireira Elisimar da Silva desapareceu na quinta-feira, 12 de janeiro, ao sair da casa da sogra com os filhos menores de idade. No dia seguinte, a polícia encontrou esse carro carbonizado igual ao da cabeleireira e com 4 corpos dentro. Ainda não há informações se os cadáveres são da empresária e das crianças. O mistério em torno do desaparecimento de Elisimar da Silva, de 39 anos, e dos filhos dela ganhou novos capítulos no último domingo, após a família registrar um boletim de ocorrência pelo desaparecimento de Tiago Gabriel Belchior, o marido da empresária e pai das crianças. Entre os desaparecidos estão os pais de Tiago, Renata Juliene e Marcos Antônio Lopes de Oliveira, também estão desaparecidos. Além da irmã, Gabriela Belchior de Oliveira, de 25 anos. Cerca de 12 horas depois do carro da Elisimar ter sido encontrado, os policiais civis localizaram um segundo veículo, um Siena, e totalmente carbonizado com 2 corpos dentro. Segundo as investigações, o automóvel pertence ao pai de Tiago, o sogro da empresária. Nos últimos dias, uma força-tarefa foi montada. Homens da Polícia Civil de Goiás, Minas Gerais e do Distrito Federal mergulharam nessa história tentando montar o quebra-cabeças. Ao longo de toda a investigação, a polícia chegou até 2 homens suspeitos de serem os executores, a mando do marido e do sogro de Elisimar. O crime teria sido motivado pelo interesse da dupla em ficar com R$400 mil referente à venda de uma casa em Santa Maria. O imóvel era de Renata Juliene, a sogra de Elisimar. Segundo a polícia, os criminosos receberiam, após o crime, o valor de R$100 mil. Por esses crimes, ele receberia esse dinheiro e esses crimes começariam pela Elisimar, só por ela. E qual a intenção dele? Elisimar teria um dinheiro que o Tiago queria esse dinheiro para ele e ela seria traída aqui para a cidade do Paranoá, onde eles montariam uma casinha para ela. Ela seria colocada em cárcere, eles iriam subtrair essa quantia da conta dela e a partir de então eles dariam fim à vida dela. Horácio e Gideon Batista de Menezes, 55 anos, agora detidos, eram funcionários de uma fazenda do sogro da cabeleireira. Nessa imagem, os homens aparecem comprando combustível para incendiarem os veículos. Sem apresentar nervosismo, os homens chegam a caminhar livremente no posto de combustível. As mãos de um dos executores estavam queimadas. Marcas de um crime com requintes de crueldade. A investigação vai ter que continuar porque até agora a gente estava dando eles como desaparecidos. E agora eles surgiram como possíveis coautores desse crime de honra. A grande pergunta que fica é por quê, né, doutora? É isso que todo mundo quer saber, é isso que não ficou claro ainda. A gente viu todos os detalhes aí na reportagem do Bruno. Os assassinos, os executores do crime já estão presos, isso facilita muito o trabalho da investigação, imagino, né? Agora é mais fácil para os agentes tentarem entender exatamente o que é que motivou, quem é que são os mandantes ou o mandante dessa barbaridade toda. Mas a grande pergunta é o porquê, né? O que fica aí como a grande incógnita e o que chamou muito a atenção é o motivo dessa barbaridade, o assassinato da família inteira e de crianças, né? 3 dos filhos da Elisimar, da cabeleireira, eram crianças. Uma barbaridade, doutora. Eu tenho a impressão que isto tem a ver com um crime de paga, onde se terá uma recompensa em algum momento em dinheiro.
de os executores trabalharem em dinheiro, o que significa que teremos mais dinheiro envolvido nisso. Mais dinheiro que seria ou da cabeleireira, ou do pai do sogro da cabeleireira, que acabou morrendo também, ou do rapaz, marido da cabeleireira, que, entre aspas, inicialmente teria contratado o crime dela. Eu acho que nós temos que continuar essa investigação, e óbvio que a Polícia Civil já está fazendo isso, com um trabalho de inteligência também, em relação às pessoas próximas ao casal, em relação às pessoas da família também e possíveis herdeiros. Não sabemos ainda do que, mas eles levantarão, né? Com certeza, o que se tem de bens ali. Pois é, e foram muitas provas, né, que foram deixadas pelo caminho. A gente até viu aí na reportagem do Bruno, eles passaram por postos de gasolina para comprar o combustível que foi usado. Um deles, inclusive, queimou as mãos, né? Então, isso acabou sendo definitivo, né, para que fosse decretada a prisão dele, para que ele fosse incluído aí como o principal suspeito e depois confessasse o crime também. Então, apesar de serem matadores profissionais, ao que tudo indica, né, de terem sido contratados para esse serviço, eles acabaram não fazendo bem feito, né? Eles acabaram, inclusive, facilitando a investigação, né, doutor? Matadores burros, né? Pois é. Fazer o quê? Olha aí, a gente está vendo aí mais imagens, isso tudo é o que a polícia encontrou com eles, né, nesse trabalho que envolveu polícias de vários estados, né, de Goiás, de Minas Gerais, que é onde foram encontrados os carros, do Distrito Federal, que é onde vivia a família, de onde começou toda a história, e é lá em Brasília que está centralizada a investigação. Então, certamente, em breve, a gente vai ter todas as respostas que faltam para a gente montar esse quebra-cabeça. Uma outra execução agora, essa foi em Santa Catarina, em Balneário Camboriú. Homem é executado a tiros enquanto chegava em casa com os amigos e a namorada. Uma câmera de segurança flagrou o crime. Os detalhes você vê agora na reportagem da Elisângela Carreira. O relógio marca pouco mais de 7 horas da manhã. Imagens de uma câmera de segurança mostram o carro importado de Anthony Luiz Gonçalves do Carmo, de 27 anos, se aproximando do portão da casa. No interior do veículo estão o jovem, a namorada e 2 amigos. Eles tinham acabado de retornar de uma festa. Na sequência, outro veículo para no meio da rua e 2 homens encapuzados saem do carro. Um deles vai até a janela do motorista e realiza vários disparos de arma de fogo. Outro bandido também sai do veículo e continua atirando em direção ao banco do motorista. Os 2 criminosos correm para dentro do automóvel e fogem em seguida. Quando se dá conta que Anthony foi atingido pelos tiros, a namorada dele se desespera. Os amigos saem do carro e pedem calma. O jovem foi socorrido por médicos do SAMU, mas morreu após dar entrada no Hospital Ruth Cardoso. A vítima é natural do estado do Paraná e estava apenas de passagem pelo litoral catarinense. O carro usado pelos envolvidos no crime estava com as placas adulteradas e foi encontrado abandonado em uma rua a alguns metros do local do assassinato. Até o momento, ninguém foi preso. A polícia continua com as investigações. Outro caso de execução e, nesse caso, tudo levando a crer na possibilidade de envolvimento com crime organizado, né, doutora? Sim. Muito interessante, porque eles não fraquejam em nenhum segundo, né? Quer dizer, eles sabem onde a presa vai estar, onde a vítima vai estar, atiram exatamente no banco da vítima, não se preocupam com as testemunhas que eles deixaram vivas ali e imediatamente fogem. É uma execução, sem dúvida alguma, e o que me chama a atenção é que não há execução dos demais passageiros do veículo, somente em relação ao motorista, e nós devemos agora saber, por isso, exatamente quanto de envolvimento ele tem, né, em alguma coisa,
Nós vamos ter que levantar a vida da vítima, no fundo é isso, para chegar à autoria do crime. A imagem é impressionante, a gente estava vendo de novo, olha como é rápida a ação, né? Eles chegaram, só nesse intervalo aqui, enquanto a gente falava, o carro branco que está circulando, ele passa, o carro da vítima é aquele que está ali sobre a calçada e eles fazem justamente isso que disse agora a doutora Eliana Passarelli, né? Atacam só a vítima que está no banco do motorista e outra, eles não são da cidade onde aconteceu o crime, né? Foi em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. O rapaz, a vítima, o que foi metralhado é de Curitiba, também no sul do país, mas estava em férias lá em Balneário Camboriú, ou seja, estavam acompanhando essa vítima há algum tempo, já sabiam que ele tiraria férias, que iria para Balneário Camboriú, o horário em que estaria ali, quem estaria no carro também, foram justamente no banco do motorista, que é onde ele estava, então tudo isso leva a crer que tinha um acompanhamento e o alvo era esse. Tá aí o registro, flagrado inclusive esse crime pelas câmeras de segurança, imagem impressionante que a gente destaca para você aqui no Flagrante. Agora um caso aqui de São Paulo, a equipe do patrulhamento do 19º Batalhão da Polícia Militar apreendeu grande quantidade de droga no Planalto Paulista, zona sul de São Paulo, prejuízo grande para esses bandidos. Olha só, os agentes já estavam munidos de uma denúncia e foram até a casa dos suspeitos para averiguar as informações. No local, os 2 indivíduos foram rendidos e submetidos a uma busca pessoal. Na residência dos suspeitos foram encontradas drogas espalhadas pelo chão. Olha só o que a polícia encontrou por lá. São 12 tijolos de maconha, 2 pacotes de skunk, uma porção a granel de skunk, 70 gramas, 889 porções de maconha, 105 porções de cocaína, 100 frascos de lança-perfume, 2 balanças de precisão, 3 celulares e R$1.000 em notas diversas. Os suspeitos já foram conduzidos ao 70º Distrito Policial e agora estão à disposição da Justiça. A gente está vendo aí a imagem de tudo que foi apreendido pela polícia. Parabéns a esses agentes e um prejuízo grande para essa quadrilha, hein, doutora? A gente ataca a quadrilha, ataca a organização criminosa exatamente no bolso. Quando a gente tira deles o poder de compra que eles têm. Isso funciona na maioria das vezes. Parabéns, né, ao pessoal do 19º Batalhão. E, com certeza, aí nós teremos um tráfico com uma pena possivelmente de 15 anos. E foram 2 detidos, mas vem mais por aí, né? Esses 2 que foram detidos agora levam a polícia para o restante. Talvez até fossem peixes pequenos, né? A gente não sabe ao certo o papel deles dentro dessa organização criminosa, mas isso vai levar a outras prisões também, né, doutora? Associação criminosa para o tráfico, tem aí crime pra caramba. E isso vai, inclusive, é um trabalho tão importante para a gente entender, né, o que esses agentes fizeram, porque o crime ele tem braços, né? Então, à medida que a gente vê uma quadrilha aqui envolvida em tráfico de drogas, como essa que a gente mostrou agora, sendo desbaratada, tendo esse grande prejuízo, sofrendo com essas apreensões todas, não só de entorpecentes, de armamento também. E isso enfraquece outros criminosos, porque está tudo muito ligado, né? Roubos, sequestros. E fica aí, né? Quer dizer, dois guardando o local do tráfico, né? Da guarda da substância tóxica. O que é muito interessante é que esses 2 não serão os traficantes mors e ficarão guardando. Esses são os traficantes pequenos que fazem associação criminosa, mas nós precisamos chegar no traficante grande, que é o dono da droga. E mais apreensão acontecendo, uma outra história agora que eu quero mostrar para você aqui no Flagrante. A polícia deflagrou operação para desarticular uma organização criminosa voltada à fabricação, falsificação, importação e comercialização de anabolizantes e outros medicamentos, tudo, claro, sem o devido registro sanitário. A gente está vendo aí imagens, mais prejuízo para os bandidos, esses trabalhavam nessa área de anabolizantes. Segundo as investigações, foi apurado que o grupo criminoso realizava a importação irregular de matéria-prima para a fabricação dos anabolizantes. O produto era comercializado através de contatos em redes sociais e encaminhado pelos correios para os consumidores em todo o país. Medicamentos ilícitos. Cerca de 40 policiais federais deram cumprimento a 8 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal nas cidades do interior paulista, de Presidente Prudente, Pirapozinho, Regente Feijó e Indiana. 5 pessoas foram presas em flagrante e poderão responder pela prática dos crimes de falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, importar ou exportar mercadoria proibida e associação criminosa. O nome da operação é Steroid Free.
uma referência ao livre comércio dos anabolizantes através das redes sociais. E nesse caso me chama a atenção, inclusive, né, doutora, que a gente falou aqui sobre uma outra apreensão, essa de drogas, e no caso de anabolizantes, sempre tem, e no caso eram produtores, né? Eles importavam matéria-prima, o que a polícia apreendeu, inclusive, é matéria-prima que eles usavam para produzir o anabolizante ou os medicamentos ilegais que iam ser vendidos. Então, isso leva a crer que tinha conhecimento técnico envolvido, tinha gente devidamente capacitada, né, com conhecimento em química, ou mínimos conhecimentos, pelo menos, em biologia. É claro que se estivessem preocupados com a saúde das pessoas, não estariam fazendo isso, né? Mas um pouquinho do negócio eles entendem, né? Sabem um pouco sobre química, sobre biologia, enfim, tem algum conhecimento que possibilita a eles essa condição de fabricantes desses produtos, né, doutora? Ou não também, né? Porque são fabricantes, vamos dizer que são como traficantes, né? Eles se assemelham ao tráfico, eles não conhecem a origem daquilo que eles estão comprando e estão vendendo. É um crime que é muito grave, as penas são altíssimas, artigo 273 lá do Código Penal, e mais, né, idiota de quem compra, que ainda acha que está comprando, né, artigos naturais, artigos que são de procedência lícita. Não existe. Essas coisas que são vendidas na internet tem que se tomar muito cuidado. Agora, outro dia eu publiquei um negócio que todo mundo quer secar a barriga com chás, né? Haja chá para secar a barriga. Que perigo, né? isso, hein? Então. E o que tem de história de gente que morreu, inclusive, tomando isso, e mesmo assim o pessoal ainda está nessa, né? Aqui não é diferente, né? Não. Eu acho essa história era como no meu tempo do meu pai de falsificar o uísque, né? Se falsificava o uísque, no dia seguinte tinha dor de cabeça. É a mesma coisa, quer dizer, você toma um troço que você não sabe o que é, você não conhece a origem, eles colocam bula, eles colocam o que você quiser e ainda chamam de produtos importados. A gente tem que atacar isso muito na raiz, muito. E isto é trabalho de inteligência de polícia. E também a venda, né, doutora? Porque as redes sociais acabaram virando um shopping disso, sim, né? O sim. cara entra sem qualquer dificuldade, né? Se eu quiser entrar no celular aqui agora, no computador aqui na minha frente, eu compro, eu mando entregar em casa, é o que a gente falou aqui, eles faziam a entrega pelos correios. Você não sabe o que você está comprando. E é livre o comércio, né? Pela internet, praticamente não tem barreira, né? Não. E os correios também não podem abrir tudo que eles veem para saber o que é, até porque não tem técnico para isso. Né? Botou uma caixa lá, despachou, vai embora. Olha, é bom senso de consumidor. É isso. Sem dúvida. Tem uma outra história aqui do interior de São Paulo, agora um caso de feminicídio consumado no interior paulista. Esse foi em Guararema. Um homem foi preso depois de descumprir medida protetiva, agredir a ex-companheira e atropelar o namorado dela. O agressor, segundo a família da vítima, não aceitou o fim do relacionamento com a ex-companheira. A reportagem é do Felipe Abreu. Uma câmera de segurança registrou a ação do agressor. Cristiano Custódio, de 38 anos, não aceitava o término do relacionamento com a ex-esposa, Poliana Helena. Cristiano dirige esse carro que aparece nas imagens em alta velocidade. Sobe na calçada e atinge a moto do atual namorado de Poliana, que cai no chão. Assustado, o motociclista foge. As imagens também mostram Cristiano bastante irritado. Em seguida, ele bate na moto com um facão na mão. Na sequência, Cristiano ainda invade a casa da ex-esposa. Segundo o boletim de ocorrência, ele quebrou a porta da casa e começou a bater na mulher usando a lateral do facão. A vítima ficou com ferimentos na perna, na cabeça e nas mãos. A polícia militar foi chamada e o agressor fugiu. Horas depois, ele foi preso, próximo ao local do crime, graças a uma denúncia anônima. O caso foi registrado na delegacia de Guararema, no interior de São Paulo, como descumprimento de medida protetiva, violência doméstica e lesão corporal. No dia seguinte, ele foi encontrado morto na cela onde ficou detido. Queria acabar com a própria vida e acabar com a vida da companheira, da ex-companheira e até do atual companheiro, né? Então, a primeira coisa que eu falo é assim, medida protetiva serve para quê mesmo? Pois é. É uma desgraça anunciada. Num outro momento, quer dizer,
ele deu sorte, né? Ele não deu sorte, quer dizer, quem deu sorte foi a vítima de sair viva no meio desse ataque de fúria que ele teve. Sim. Então, eu volto a repetir, violência doméstica se resolve com uma reestruturação familiar, com um trabalho imenso. Isso não vamos dizer que atinge o caráter do agressor. O caráter do agressor é uma coisa muito séria, mas, ao mesmo tempo, nós não podemos lidar com isso como se nada fosse. Quantos programas nós fizermos aqui, quantos programas nós falaremos de descumprimento de medida protetiva com término em feminicídio? Isso é básico. Pois é, e tem uma falta de preocupação também, né? Ele chegou a um ponto, como a senhora falou, né? Um ataque de fúria, né? E ele chega a um certo grau de falta de qualquer noção e de qualquer receio, porque comete isso à luz do dia, né? Com câmeras de segurança. Antigamente a gente falava até sobre casos de violência contra a mulher dentro de casa, né? Agora não, agora tá acontecendo à luz do dia. Isso aí, ó, em Guararema, numa violência... rua, 4 e pouco da tarde, tem um relógio ali da câmera de segurança, dia 12 de janeiro, 4h56 da tarde. À luz do dia, pegou o carro, foi e fez isso. Ali, ó, a céu aberto, sem qualquer receio, as outras pessoas poderiam estar vendo, filmando, moradores sair ali, enfim. Não tem uma premeditação, parece que é algo que escapa, né? Uma fúria... Sim, uma fúria, ele está dominado pela fúria, tanto que isso a gente pode chamar de crime passional. Quando a gente não aguenta a responsabilidade do crime que ele pratica, ou ele se mata ou ele se entrega para responder pela pena. Nesse caso, nós estamos vendo que ele se matou, né? Logo em seguida, dentro da cela lá da carceragem. Então, é assim, é um ataque, isto é um ataque de fúria mesmo. E a gente diz isso não para aliviar, né? Não torna mais compreensível ou justificável a barbárie que ele cometeu. Ao contrário, se ele já tinha uma medida protetiva, se a gente já está falando de crime anterior, porque para ter medida protetiva a gente está falando de um crime anterior, é sinal que as pessoas que mexem com a lei da Maria da Penha têm que saber e têm que se tocar de que pegar este casal, pegar essas pessoas e ver exatamente num plano mais amplo o que se pode fazer. É prevenir. Perfeito. Agora sim a gente fala sobre aquele caso que eu te mostrei antes do intervalo, aquela tragédia que aconteceu na virada do ano em Praia Grande, aqui no litoral de São Paulo. A polícia pediu a prisão temporária do homem responsável por ter soltado o rojão que atingiu e matou Elisângela Tinem, de 38 anos, na virada do ano em Praia Grande, litoral sul de São Paulo. A gente vai conversar daqui a pouquinho com o delegado responsável pelo caso, mas antes o Felipe Abreu preparou uma reportagem para a gente lembrar o que aconteceu e eu volto na sequência com o doutor Alex. Vai lá, Felipe. Após analisar imagens captadas por celulares, a polícia identificou Christian Luan dos Santos Oliveira, de 18 anos, como o responsável em acender o morteiro que matou Elisângela. Nesta semana, em depoimento no 1º Distrito da Praia Grande, o suspeito confessou o crime e disse que não teve a intenção de matar. Elisângela Tinem Gonçalves, de 38 anos, morreu sobre a areia da praia, no bairro de Nova Mirim, na noite de Réveillon, na Praia Grande, litoral paulista. Ela estava acompanhada de um primo que se feriu ao tentar ajudar a parente. Imagens feitas com o celular mostram dezenas de pessoas acompanhando uma queima de fogos na faixa de areia. De repente, durante o registro, a carga de um rojão é desviada e atinge Elisângela. Em questão de segundos, o artefato explode. O primo de Elisângela relatou aos policiais militares que o explosivo se prendeu na região do peito da parente. Quando ele tentou tirá-lo, aconteceu a explosão. A vítima acabou não resistindo e morreu ainda no local. Elisângela deixou 2 filhos, um de 18 e outro de 13 anos. Christian Luan dos Santos Oliveira teve a prisão preventiva solicitado pela polícia. É uma tragédia. E agora sim já está comigo o delegado assistente do 1º Distrito Policial da Praia Grande, que foi quem indiciou o Christian por homicídio doloso, por dolo eventual, que é quando o agente não quer atingir o resultado, mas assume o risco. É o doutor Alex Mendonça do Nascimento, ele já está aqui comigo no telão. Doutor, em primeiro lugar, obrigado pela presença, por conversar com a gente aqui no Flagrante. Boa tarde. Boa tarde. Disposição. O senhor confirma pra gente essas informações então, doutor? Foi pedido o indiciamento doloso, por homicídio doloso, é isso?
Isso, nós já fizemos o indiciamento dele e de outras 2 pessoas que estavam também participando aqui, que estavam com ele junto no dia dos fatos. Essas 2 pessoas, elas fizeram o que exatamente? Uma foi quem comprou e o outro quem instalou os fogos na areia. Porque para a gente entender então, né, doutor, tudo então que eles fizeram é irregular, né? Eles não poderiam ter comprado esses rojões, eles não poderiam ter disparado, tudo isso é proibido. Isso, aqui na Praia Grande tem uma lei municipal que proíbe a venda de artefatos, né, rojões, esse tipo de artefatos no município. Teria uma queima de fogos na cidade, como teve, mas aquela organizada pela prefeitura, né? Não o rojão sendo solto individualmente por alguém que comprou, né? E isso é proibido. Sim, isso mesmo. Eu queria entender do senhor, doutor, como é que foi, chegaram até ele se apresentou espontaneamente, como foi esse trabalho? Nosso setor de investigação aqui conseguiu levantar o veículo que foi utilizado por ele no dia dos fatos. E aí, com base nesse tipo de informação, nós realizamos um cerco aqui na cidade de Praia Grande, que nós tínhamos a informação de que ele estaria aqui no último domingo, onde conseguimos abordar o veículo com 3 ocupantes. Desses 3 ocupantes, eles nos confirmaram para a gente que eles estavam no dia dos fatos, quando se deu o acontecido. E aí, em conversa com eles, em depoimento, eles acabaram apontando o Christian como sendo o autor da pessoa que acendeu os fogos, né? Com essas informações em mãos, o nosso setor de investigação foi até São Paulo e conseguiu conduzir ele até o primeiro DP aqui da Praia Grande para ele ser ouvido. E fala um pouquinho pra gente, doutor, de quem é o Christian. A gente tá falando aqui, é um rapaz de 18 anos, né, que além de acabar, claro, com a vida da Elisângela, acabou com a própria vida dele também, por essa besteira, essa infantilidade. Ele matou uma pessoa e colocou na própria vida dele um ponto final praticamente. Mas do senhor que ouviu e conversou com o Christian, o que é que o senhor pode nos dizer, doutor Alex? Como ele faz o quê? Ele tem 18 anos, ele já trabalha, ele estuda, ele é aqui de São Paulo, né, como o senhor estava falando, e como é que ele reagiu, como é que ele tá em meio a tudo isso? Ele nos relatou no dia, né, em interrogatório, que ele faz uns bicos aí na cidade de São Paulo. Ele tem 18 anos e, com relação aos fatos, ele acabou confessando. Ele falou pra gente que realmente foi ele quem acendeu, mas que ele não tinha a intenção de produzir o que aconteceu, né? Doutor Alex, a doutora Eliana Passarelli está aqui com a gente no estúdio também, vai fazer a próxima pergunta. Bom, o que para mim fica claro é que todos deverão ser indiciados, né, doutor? Todos pelo dolo eventual e pelo homicídio, porque ali pouco importa quem acendeu, né? A verdade é que eles se compactuaram para fazer esse morteiro, não é isso? Sim, doutora. Vão ser indiciados todos eles, né? Pelo menos a polícia entende que nesse caso aí ele assumiu o risco da produção do resultado aí por dolo eventual, quando ele aciona um dispositivo, um artefato, no meio de tantas pessoas, né? Lembrando que nesse dia aqui na Praia Grande tinha mais de milhares de pessoas ali na orla da praia. E ele, os outros 2 ajudaram a montar, a confeccionar, a colocar no lugar, é isso? Sim, colocar naquele lugar em que foi solto. Sim, um foi quem comprou e o outro é o que ajudou a montagem na areia. Então os 3 deverão responder, né, em coautoria pelo crime, não é? Sim, já foram indiciados e nós estamos solicitando aí a prisão. Doutor, Judiciário. Sim. E em relação à vítima, não tem reparação possível nesse caso, né? A gente está falando de uma morte, de uma vida que se perdeu. A família está dilacerada, é claro, né? Uma morte repentina numa noite de festa, né? Foi na virada de ano. Dá para imaginar? A família da Elisângela, ou a Elisângela com os amigos dela, foram até a praia para comemorar a virada de ano em Praia Grande, algo que muita gente faz. É uma delícia mesmo, o Réveillon na praia. Foram até lá para passar a virada de ano em Praia Grande e aí no meio da festa acontece essa tragédia. E, repentinamente, da noite para o dia, todos aqueles que amavam a Elisângela perderam ela. A gente está vendo fotos aí da Elisângela, inclusive. É uma tragédia imensurável, né? Da qual a gente não pode tentar dimensionar o tamanho. Mas, diante disso, diante dessa dor irreparável, doutor, tem alguma reparação possível? Como é que fica a família da vítima?
Eu acredito que é difícil, né? Não tem como reparar a perda de uma vida, né? Lembrando que no momento aí ela se fazia acompanhar aí dos 2 filhos, né? E dos familiares quando aconteceu. Mas eu acredito que se alguma coisa pode confortar aí é que a polícia deu a resposta para a sociedade aí e nós conseguimos localizar a pessoa que praticou o ato, né? E aí, havendo a detenção, se de fato for seguido esse pedido elaborado pelo senhor e esse indiciamento por homicídio doloso, quanto tempo ele ficaria preso? Como é que seria a partir de agora, doutor? O crime de homicídio qualificado aí, ele tem a pena de 12 a 30 anos, né? E passaria um bom tempo na cadeia. Isso se houver a condenação, claro, né? A gente já está até dando o próximo passo. Inclusive, doutora Eliana, queria ouvi-la sobre, inclusive, um detalhe que me chamou muita atenção, a idade dele, né? Ele tem 18 anos, o Christian, esse que foi detido. Ou seja, se tivesse sido alguns meses atrás, se ele ainda fosse menor de idade, se fosse antes de ele completar 18 anos, pode ser que o quadro fosse outro, né? Não responderia, em tese responderia pelos delitos, mas como atos infracionais e o período máximo aí de detenção deste indivíduo ou dos outros, que eu não sei as idades, seria de 3 anos. Nossa legislação ainda é ridícula, né? Diante de menor de idade. É uma brincadeira muito sem gosto. Em relação a isso, né? O doutor não tem... Desculpe, viu, doutor, mas eu vou colocar aqui o meu pensamento, que sempre foi esse. A polícia tem que ter autonomia para prender provisoriamente. Tem responsabilidade, né? Então tem que ter essa possibilidade de prisão provisória. Como não tem, depende do judiciário, dá tempo do indivíduo evadir-se e assim a gente não consegue nem um pouco a justiça, né? Até porque é a justiça que vai saber, né? Se tem risco de fuga ou não, se Exatamente. O meliante já está se preparando para destruir provas eventualmente. Então Exatamente. É claro que é um poder e eu que tem. vou mais além. Eu vou mais além. Eu acho que em relação à indenização, o município é obrigado a indenizar. Acho que a gente perdeu o contato aqui com o doutor Alex, mas vou fazer aqui o agradecimento a ele, ao doutor Alex Mendonça do Nascimento, que é delegado assistente do 1º Distrito Policial da Praia Grande, no litoral de São Paulo. Foi o responsável por essa detenção do Christian e dos outros 2. E tá de volta o doutor? Não, é isso. Então, tá certo. Obrigado, doutor Alex. Parabéns mais uma vez pelo trabalho e fica esse registro. Uma história triste, mas que agora pelo menos termina com a detenção e com a localização dos responsáveis por essa tragédia, né, que aconteceu na virada de ano em Praia Grande. Agora, um vídeo flagrou o momento de uma colisão entre um veículo e uma carreta que matou uma família inteira no Espírito Santo. Vamos aos detalhes desse acidente. Pode rodar o VT, Lucas. A câmera acoplada na cabine do caminhão mostra quando o carro vem em alta velocidade, invade a contramão e bate de frente com a carreta que transportava toras de eucalipto no quilômetro 19 da BR-101. Veja novamente o momento exato da colisão. O carro com placas de Macaé, no Rio de Janeiro, seguia no sentido norte, em direção à Bahia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os 4 irmãos estavam no banco de trás e o cilindro de gás do carro comprimiu as crianças. 6 pessoas da mesma família morreram. Entre as vítimas estão 4 irmãos menores de 10 anos e os pais, ambos de 36 anos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista da carreta, que estava carregada com toras de madeira, saiu sem ferimentos. Ele relatou à polícia que foi surpreendido com um veículo na contramão. Tentou desviar, mas não conseguiu evitar a colisão. Tragédia, hein? Tudo leva a crer que dormiu no volante, né? A própria característica do acidente, a imagem que nós vimos. Coloca mais uma vez, Lucas, é uma cena impressionante mesmo, é um flagrante daqueles com F maiúsculo, né? Uma tragédia mesmo e uma imagem impressionante que foi flagrada dentro da própria carreta, né? Do próprio caminhão que foi atingido e aí pelo porte dos 2 veículos, é claro que o estrago maior seria como foi do carro, né? O carro vem no sentido dele e aí de repente aparece no sentido contrário, bate de frente com a carreta. Segundo as informações que a gente tem, isso foi de manhã cedo, às 6 horas, ali está o horário na câmera de segurança, eles tinham saído para essa viagem, como a gente mostrou na reportagem, ainda de madrugada, e aí tudo leva a crer que
O rapaz, infelizmente, dormiu ao volante, né? E aí acabou morrendo. A foto ali da família é chocante, né? Dilacerante, né? Uma família jovem, né? O rapaz jovem também com a esposa em pouca idade, as crianças. Enfim, uma viagem que era um passeio e acabou terminando dessa forma. Fica um alerta, inclusive, né, doutora Eliana Passarelli, para que a gente, na nossa vida, né, no nosso cuidado pessoal, pense 2 vezes, né? Agora, o que deixa talvez até mais claro que ele estivesse dormindo, você viu que ele não tentou desviar. Sim, não tem reação, né? Nenhuma. Ele foi, do jeito que ele estava, ele acabou pegando a carreta. Impressionante. Impressionante. Uma outra imagem impressionante agora também de acidente, essa vem do Ceará, do interior do Ceará, município de Carnaubal. Um carro desgovernado derruba uma parede, invade uma pizzaria e mata a idosa atropelada. Vamos assistir na voz do Márcio Reis. As imagens mostram o momento em que o veículo saia da pista em alta velocidade, atinge a idosa que estava ao lado da pizzaria e só para ao derrubar parte do muro do estabelecimento. Veja novamente nas imagens o momento em que o veículo invade a pizzaria. Raimunda Maria Soares, de 80 anos, mora em frente ao local do atropelamento e tinha ido à casa da filha quando foi atingida pelo veículo. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O veículo ficou completamente destruído. Ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Tianguá, onde foi autuado em flagrante por homicídio culposo. E sempre a imagem do carro depois de uma colisão dessa que é impressionante, né? E mostra exatamente o que aconteceu com a vítima, né? A vítima, você imagina um veículo com todo o porte que tem, né? Com toda a estrutura que tem para suportar os mais diversos impactos, fica desse jeito. Você imagina o que aconteceu com a vítima, né? É algo dilacerante também, né? Assim como a outra história que nós trouxemos, uma tragédia, só que nesse caso com um diferencial, né? Doutora Eliana Passarelli, nesse caso o motorista embriagado, mais um. Embriagado, então. E aí ele possivelmente tentou frenar e você vê que tem areia ali, ele derrapou com areia, né? Então, olha, bebida com direção não combina, sono com direção não combina, não é que não combina, não pode. As pessoas têm seus limites físicos e têm que respeitar esse limite físico, né? Então, e mais às vezes a gente família... acha que esse limite não é pra gente, né? Fala, eu consigo beber umas 3, 4 cervejas e eu consigo dirigir. Eu tô com sono, mas eu consigo dirigir. A gente acha que é super-homem, né? Acha que com a gente não acontece. Acontece. E o sono, ele é impressionante, porque você nem percebe que você fechou os olhos. Sim. Fechou, acabou. E dirigir é uma atividade que acaba dando um pouco de sono, especialmente na estrada, né? Porque é muito linear, né? Por mais que seja em alta velocidade, seja num ambiente diferente, mas pela linearidade, a continuidade do movimento facilita o sono, né? E a manutenção da velocidade também, né? Quer dizer, você vem num... embalo, né? É uma judiação, isso. Outra história chegando pra gente do Nordeste, um caso agora que vem da Paraíba, aconteceu num hospital local de Cuité, que fica a 200 quilômetros da capital João Pessoa. Olha que loucura, coloca a imagem pra gente, Lucas. É uma imagem também de câmera de segurança de um hospital. Repare que algumas pessoas estão ali conversando, normalmente, tudo bem, dentro do hospital, ali na recepção, no hall do hospital. E aí, passado algum tempo, é que vai aparecer o homem que vai protagonizar a cena. Por enquanto tá tudo bem e aí fica esperando, vai aparecer ali por aquele portão ali, as pessoas estão só conversando na recepção e aí entra aquele homem de camisa amarela. Ele diz que quer entrar no hospital para acompanhar o atendimento a uma paciente, a uma parente dele, mas aí ele foi orientado a ficar na parte externa do hospital porque estava sem a máscara de proteção. E aí, olha o que ele faz, no meio da conversa ele simplesmente tira um facão, olha só, e ameaça aquele outro homem que está ali, depois ele guarda a faca e fica por isso mesmo. O homem até conseguiu ir embora, mas por pouco não acontece uma tragédia. A vítima ameaçada, esse homem que apareceu aí no vídeo, decidiu não prestar queixa na delegacia local contra o suspeito, mas por muito pouco o desfecho poderia ter sido outro, né? Um outro final, caso esse homem com o facão na mão tivesse, de fato, levado a cabo, consumado a ameaça dele. Repare, pegou de surpresa, né? As pessoas que estavam ali, as 3 mulheres e esse outro homem ali de camisa cinza, de camisa azulada, que está ali de costas, ele simplesmente chega e, num ato de desequilíbrio, puxa um facão, saca um facão e ameaça.
Olha, o momento em que ele pega deve ter sido um susto. Olha só, quase que... E por muito pouco aquelas mulheres escaparam também. Que impressionante, hein, doutora? Não, o incrível é que não durou 3 segundos. O que ele falou no indivíduo ali? Não dá nem para saber o que ele falou e se é que ele falou alguma coisa, porque de repente ele resolveu sacar o facão. Quer dizer, as pessoas estão loucas ou não? Quer dizer, ele puxou o facão, não se sabe nem se ele estava pedindo auxílio para paciente, qual seria o problema. Olha a faca aí que ele está usando. Era essa aí. Depois a polícia acabou apreendendo. Ó. Tá aí a imagem. E muita gente, inclusive, questiona e faz críticas, né, à liberação, à restrição, ou muitas vezes à facilitação ao porte de armas de fogo, mas a gente vê que quem é bandido, quem está mal intencionado, não precisa ter revólver, não precisa ter pistola, nada disso. Faz o que quer com uma faca, né? Vai no supermercado, vai na cozinha, pega uma faca e faz. Então, não tem essa de limitar o porte de armas, achando que vai se tornar mais seguro. É um negócio maluco mesmo, né? Quer dizer, a pessoa... E nem pergunta... Ali foi... Eu acho que não deu 30 segundos. Deu menos de 30 segundos, né? Ou então a coisa já vinha vindo e a gente não sabe, mas acredito que não. Uma outra história inusitada agora, mas essa infelizmente acabou em morte. Um homem acusado de matar um idoso a facadas foi preso em Caxias, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. O estopim para esse crime teria sido uma discussão entre os dois por motivo fútil. A gente tem os detalhes dessa história agora na reportagem do Pedro Marques. Manuel dos Santos, de 73 anos, foi morto com golpes de faca pelo vizinho, identificado como João Willimins de Pontes, que foi preso nesta semana pela polícia. O fato ocorreu após uma discussão. A vítima teria cortado a cerca que divide as propriedades em que autor e vítima eram caseiros. Na ocasião, os animais teriam invadido o sítio em que João tomava conta. Seu Manuel foi vítima de golpes de faca nas costas. Ele chegou a dar entrada no hospital da região, mas alguns dias depois teve piora no quadro e morreu. No decorrer das investigações foram juntadas peças técnicas, como um áudio em que João Willimins conta friamente como praticou o crime. Um dos trechos é chocante e ele diz: "Meti a faca pra cima, rasguei, até amolei a faca com lixadeira. Rasguei ele do lado, as tripas caíram do lado." João Willimins possui um mandado de prisão e vai responder pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil e com emprego de tortura ou outro meio cruel. Que tragédia, a doutora Eliana Passarelli tem que ficar muito tempo atrás das grades mesmo, né? Esse tem que pegar, ele vai pegar de 12 a 30, acredito que deva pegar uns 15. E aí tem um outro fator, viu? Que como ele foi pego pelas costas, se a vítima estivesse dormindo ou pelas costas e nas costas, a gente tem essa diferença. Pelas costas induz a traição, né? E nas costas é por um acidente que a vítima sai e pega a facada nas costas, né? Mas no caso, a gente vai apurar no sentido de ser pelas costas, o que significa mais uma qualificadora de traição. Além do próprio motivo fútil, imagino, né? Motivo fútil, motivo torpe, porque pode ser por uma vingança, né? Aí a gente tem que ajustar, conforme as testemunhas forem falando, a gente ajusta ou pro fútil ou pro torpe. E olha, uma outra história, essa parece até piada, mas é verdade. Mulheres saíram no tapa em frente a um presídio no município de Abreu e Lima, que fica na região metropolitana do Recife. Coloca a imagem pra gente, Lucas. As duas brigavam, olha só, por um mesmo homem, um detento que é conhecido como Vida. Esse é o apelido do homem pelo qual essas duas mulheres estavam brigando aí na porta da cadeia em Abreu e Lima. Olha só, isso aconteceu no dia da visita íntima, inclusive. A visita íntima que as mulheres fazem aos presidiários, né? Esse benefício que a legislação brasileira prevê aos detentos. Será que tem o som? Vamos subir o som, Lucas? Vai aí, ó o pau. Ixi, vai pra aí. Frente ao cotel, em frente ao cotel. Pau dia de hoje. Vai pra aí. Tá aí doido, é? Meu Deus do céu, olha pra aí. Eita, dia 12 de janeiro. Olha o pau. Tudo por causa de vida. Olha pra aí. Olha a resenha. Olha pra aí, gente. Meu Deus. O pior de tudo, o melhor de tudo, o pior de tudo, já nem sei mais, é o motivo, né, doutora? Por um homem, brigando por um homem que estava preso, inclusive, o apelido dele, Vida. E as duas mulheres na porta da cadeia brigando por causa de um companheiro. Deve ser uma vida linda, né? Vida bandida, vida de cão, o que for, né? Alguma coisa. Isso que dá, né? Permitir
turismo sexual, porque na cadeia você tem direito a uma visita íntima por uma pessoa que esteja devidamente cadastrada, não é essa farra, não. Então tem alguma coisa errada, né? O detento cadastra uma mulher que vai ser a que vai fazer a visita íntima dele, é isso? A visita íntima dele, a companheira, enfim, a esposa, enfim, quem ele determinar lá, e ela é cadastrada, ela tem uma carteirinha, não é assim. Então, será que chegaram as duas para preencher a vaga? Achou que era uma, foi ver a outra? Pois é, vai entender um negócio Será desse, que né? é isso que eu tô entendendo? E essa vida deve ser, assim, uma coisa de luxo, né? Para brigar na porta de cadeia, mulher se sujeitar a isso, por favor, né? Com puxão de cabelo, com troca de tapa. E olha, o outro ainda dando som a isso, né? Quer dizer... Incitando, né? Na prática tá incitando, né? Assim, a vida. Vamos ver de novo. Eita, o bagulho tá louco. Olha o pau. Ixi, olha aí. Em frente ao cotel, em frente ao cotel. Pau dia de hoje. Olha aí. Tá aí doido, é? Meu Deus do céu, olha pra aí. Eita, dia 12 de janeiro. Olha o pau. Tudo por causa de vida. Olha pra aí. Olha, olha a resenha. Olha pra aí, gente. É rir pra não chorar, né, doutor? Vida linda, é esse o nível que nós temos, é essa a nossa cultura, infelizmente. Jogador da Zâmbia morre atacado por seus próprios cães. Philemon Mulala morreu aos 60 anos depois que sua esposa o encontrou em seu próprio quintal atacado por seus próprios cães. O ex-jogador da seleção da Zâmbia foi declarado morto em Lichtenburg, na África do Sul. Os 3 cães já foram removidos da propriedade pela Sociedade para a Prevenção da Crueldade contra os Animais, SPCA. Em 6 partidas pela Zâmbia, ele marcou 3 gols e jogou em várias posições ao longo da sua carreira, incluindo lateral esquerdo e lateral direito. A Federação da Zâmbia prestou homenagem ao ex-jogador falecido que ajudou a trazer a primeira taça para o país. A gente está vendo aí as imagens, o jogador que faleceu, uma tragédia então que aconteceu na África, em Zâmbia. O ex-jogador de 60 anos, essa é a foto dele ao lado dos companheiros no período em que ainda estava em atividade, morreu atacado pelos próprios cães. Isso é algo que a gente tem na nossa cultura, né, doutora Eliana? Muita gente gosta de criar cães, inclusive cães de grande porte. Cães porque é muito diferente, né? Você ter um cão de uma raça dessas que são feitas para viver em apartamento praticamente do que um cão de grande porte, né? E tem gente que tem esse hábito, né? Quem tem espaço, geralmente, propriedades rurais, em muitos casos, vive cercado pelos cães. Eles têm comportamento dócil na maioria das vezes, mas nem sempre, né? E aí, me chama a atenção porque 2 cães, né? 2 ou 3 cães atacam. 3, né? Então, significa que talvez nenhum deles fosse dócil. Os 3 atacaram o próprio tutor, é uma coisa muito estranha, viu? Muito estranha mesmo. E geralmente de algumas raças específicas, né? Porque o cão varia muito de acordo com a raça, né? A raça fala muito sobre o cachorro, né? Fala sobre o porte, sobre a cor, sobre as características físicas em geral e também sobre a personalidade, né? E de que forma que ele é treinado, né? De que forma que se dá o habitat dele, né? Então, às vezes nós temos, por exemplo, infelizmente ainda alguns idiotas, que só pode ter essa nomenclatura, que ainda fazem aqueles cães de rinha, né? Também tem isso. A forma que é criada. Então, isso é fundamental. Agora, um caso triste, uma história de violência contra a mulher. Informação que chega de Minas Gerais. Um assassino frio que atirou contra uma manicure enquanto ela atendia uma criança. A vítima morreu na hora. A reportagem é do Daniel Caniato. O homem aparece nas imagens correndo por uma rua próxima ao salão onde a manicure trabalhava. No momento em que entrou no salão, o criminoso chamou a mulher pelo nome. Quando ela se virou, ele deu um tiro na cabeça da vítima e fugiu. Rafaela da Silva Oliveira, de 34 anos, morreu na hora. Uma menina de 9 anos que era atendida pela manicure no momento do crime testemunhou tudo. O homem Edson Alves do Nascimento, de 25 anos, foi preso em uma rodovia na altura da cidade de Natividade, no estado do Tocantins. Uma distância de mais de 1.000 quilômetros do local do crime. Um comparsa, que teria dado cobertura a ele durante a fuga, também foi detido.
A prisão aconteceu durante uma ação conjunta entre as polícias de Minas Gerais e do Tocantins. Em depoimento à polícia, Edson teria confessado o crime e contou que a motivação foi vingança. Rafaela teria namorado com o tio do suspeito, que foi morto pelo amante dela. O crime aconteceu na cidade de Esmeraldas, região metropolitana de Belo Horizonte. Doutora Eliana Passarelli está aqui com a gente. Doutora, o que fazer para que a gente pare de assistir a histórias como essa? A gente já trouxe mais cedo, agora essa outra ocorrência também, lá em Minas Gerais. É a legislação que tem que ser endurecida? Sim, como é que é? Legislação, né? Enquanto a gente tiver esse tipo de crime, a pessoa sai correndo e depois tem direito em responder em liberdade e pega a pena, e aí a gente coloca essa pena, né, aproveita e diminui e traz para regime aberto, semiaberto, que é uma vergonha. E vai preso com visita íntima, igual a gente estava falando agora há pouco, né? É isso que vai acontecer. A prisão, né? Às vezes, é melhor para quem está lá do que para quem está aqui fora. Às vezes, fora da cadeia, o cara não tem visita íntima, não tem uma companheira, nada, né? tem que trabalhar. Auxílio-reclusão não tem auxílio-reclusão. Não tem nada. Não tem banho de sol, trabalha o dia inteiro, fica dentro de fábrica, dentro de 3 horas na condução. 3 horas dentro do ônibus. Sendo submetido aos mais vexatórios atos, quer dizer. Então, é isso que acontece. Né? Nós não temos legislação. Eu desafio o legislador a colocar em ordem esse país. Duvido. Crime no Brasil compensa. E uma esposa matou o marido com facada no peito para se defender de violência doméstica. Mais um caso de violência contra a mulher, mas nesse a vítima reagiu. Joyce Monteiro Ribeiro, de 25 anos, alegou à polícia que estava sendo espancada pelo companheiro e precisou se defender. Essa é a Joyce, a foto dela está aí. O companheiro dela era Leomar Monteiro Ribeiro, de 28 anos. Esse rapaz, ele morreu dentro de casa, na cidade de Maracanã, município que fica no nordeste do Pará. Joyce, a companheira dele, foi presa e alegou à polícia que estava sendo espancada pelo Leomar. Então, um caso de violência em que a vítima reagiu e nesse caso, né, doutor, imagino que haja o dispositivo da legítima defesa, né? Nesse caso, ela vai ter que provar em primeiro lugar, imagino, né? O que é uma dificuldade, né? A vítima de violência doméstica muitas vezes tem essa dificuldade em comprovar as agressões, as humilhações, a violência física ou a violência psicológica, tem essa dificuldade e aí depois disso ela vai ter que responder pelo homicídio, né? Sim, em princípio toda a prova terá que ser feita anterior a esse fato, né? Quer dizer, como é que vivia o casal, como é que convivia, se ela era ciumenta, se ela não era ciumenta, enfim, qual era a harmonia. Tudo isso é colocado de certa forma para que a gente chegue a uma legítima defesa, mas só se ela estiver machucada também na hora do fato. Não adianta uma legítima depois, tá? Como assim, doutor? Não adianta uma legítima depois. Eu tô... ele tá dormindo, eu resolvo me vingar dele agora, porque ele tá dormindo porque eu apanhei ontem. Ah, tá. Tem que ser no momento da agressão. No momento da agressão. Ela estava sendo agredida naquele momento e aí reagiu matando ele, é isso, né? Caso contrário, vai ter que se provar em muita coisa. Perfeito. E agora, vou te contar aquela história que a gente mostrou aqui antes do intervalo, essa história horrível que chega do Rio de Janeiro. Uma empresária de 29 anos acusa o zelador do prédio de invadir seu apartamento e se masturbar em frente à sua cama. Uma história horrorosa, isso aconteceu na véspera do Natal, mas só agora o caso veio a público depois que a vítima recorreu às redes sociais, porque mesmo depois de ter feito diversas denúncias, esse homem, o zelador, continuou trabalhando no prédio. É inacreditável. E a gente preparou uma reportagem para entender exatamente o que aconteceu. Na sequência, a gente vai voltar conversando com a Gabriela, que vai aparecer aí na reportagem. Vamos lá, pode rodar. A cena que presenciou na véspera do Natal não sai da cabeça de Gabriela Camelo. No sono, eu começo a escutar uns passos dentro do meu apartamento. Ainda de olhos fechados, primeiro eu vi se não era a pessoa que estava comigo. Tateei a cama, não, a pessoa estava comigo ainda. É o barulho do ar-condicionado. Mas esse meu ar-condicionado não faz esse tipo de barulho. E quando eu resolvo abrir meus olhos, tem um homem em frente à minha cama com a mão no seu membro, no seu pênis. O relato de Gabriela em seu perfil nas redes sociais é um pedido de socorro, depois que teve o apartamento invadido pelo zelador, que se masturbou na frente da cama dela. Aí eu falo alto, eu não posso falar o nome dele. Zelador, e aí ele sai correndo, bate a porta. Eu fico atônita, eu fico sem saber o que fazer. Eu permaneci olhando para o mesmo ponto durante alguns minutos. Gabriela passou dias processando aquela cena e decidiu pedir as câmeras de segurança do prédio.
Nas imagens é possível ver o zelador, minutos antes de entrar em seu apartamento, se masturbando no corredor. Segundo Gabriela, ao relatar para o síndico sobre o ocorrido, ele não deu importância e ainda riu da situação. Ela decidiu então ir à delegacia de atendimento à mulher, mas não se sentiu acolhida. O caso então foi registrado na delegacia de Copacabana. Dias depois, a justiça concedeu medida cautelar, determinando que o suspeito não se aproximasse dela. Mas o zelador continuou indo ao trabalho normalmente e Gabriela levou um susto ao se deparar com ele no corredor. Em mensagem de áudio enviada pelo celular, o síndico defende o funcionário e diz que a medida cautelar não determinou a demissão do suspeito. O juiz falou que ele poderia voltar ao trabalho. A única coisa que ele teria que evitar era contato com você e falar com você. Ele ia ficar afastado, mas o que o juiz determinou foi que ele voltasse a trabalhar. A gente nota um descaso do Poder Judiciário com esses casos, porque se trata de uma magistrada, uma mulher, que concedeu essa medida cautelar, mas não se colocou no lugar dela ao ver que a medida cautelar concedida de forma nenhuma protegeria a Gabriela em relação ao seu agressor. Sem ter a quem recorrer, Gabriela, que é influenciadora digital, decidiu expor a situação para os seus mais de 100 mil seguidores. Um trauma comigo, tô digerindo isso tudo. E foi depois da repercussão do vídeo postado por Gabriela em seu Instagram que o síndico do prédio finalmente decidiu demitir o zelador. As investigações do caso continuam sob sigilo. Eu não sei se eu vou conseguir voltar para lá. Até quantos casos vão ter que acontecer para que alguma medida seja feita, de fato. Mulheres, gatos e garotas, se previnam, tenham toda a cautela do mundo. Quem faz isso não tem cara. Tenham medo, sim, infelizmente. É inacreditável essa história, né? Do começo ao fim, né? A própria cena que a gente viu ali do zelador chegando ao apartamento já se masturbando, o que acontece depois, que a gente pode imaginar. Esse desenlace também, enfim, com essa disputa sobre se seria demitido ou não, a decisão do juiz que permite que ele volte ao trabalho e ele continua frequentando o mesmo prédio, se encontrando com a Gabriela, enfim, é inacreditável essa história. E agora sim, como eu tinha dito, a Gabriela está com a gente, vai conversar com a gente para dar mais alguns detalhes aqui no Flagrante. Gabriela, em primeiro lugar, preciso te parabenizar pela sua coragem, por você ter vindo a público para contar essa história. E, inclusive, chama muita atenção e foi bom, se é que dá para dizer assim, que isso tenha ocorrido com alguém que tem essa facilidade de comunicação como você tem, que é uma influenciadora, que está com a sua vida colocada nas redes sociais e que teve a coragem de expor isso. Se tivesse sido uma outra mulher, teria tido muito mais dificuldade do que você já teve. Foi um gesto de muita coragem seu. Então, em primeiro lugar, parabéns e obrigado por conversar com a gente. Muito obrigada pelo espaço. E a maioria das mulheres não tem espaço, né? Não tem voz, não tem coragem, né? Não se sentem à vontade para falar sobre isso. Eu que trabalho com isso, para mim já é muito difícil, muito difícil. Pois é. Conta pra gente, Gabriela, o que aconteceu nesse dia, como foi, estava dormindo quando aconteceu tudo, né? Era véspera de Natal, dia 24. Eu chego de um encontro com os meus amigos, chego mais ou menos umas 6h30 da manhã, chego acompanhada. E quando eu tô pegando no sono, por volta de umas 7h15, 7h30, eu de olhos fechados começo a ouvir alguns passos dentro do meu quarto. E aí eu continuo de olhos fechados ainda. Vejo se é a pessoa que estava comigo, se estava andando pela minha casa, vejo que a pessoa permanece comigo. E aí eu, de olhos fechados ainda, tento imaginar se é o ar-condicionado, enfim, mas meu ar-condicionado não faz esse tipo de barulho. E aí eu decido abrir meus olhos e aí eu vejo ele com a mão no seu membro e me assusto, falo o nome dele, grito o nome dele e ele sai assustado, né, e bate a porta. E dali eu fico atônita, né, sem saber, né, o que fazer, né, qual medida tomar, fiquei em choque. E aí só depois eu decido acordar a pessoa que estava comigo, ela não acordou na hora, e aí relato tudo, e aí foi o começo de uma só das violências que eu sofri nesse
nesse caso inteiro. E nesse momento em que você acorda e que você grita o nome dele e se assusta com o que está acontecendo, ele falou alguma coisa? Como é que foi? Ou ele fugiu? Não, ele não falou nada. Ele saiu correndo e bateu a porta. Não falou nada. Logo depois que eu acordei e me dei conta do que aconteceu, ele me manda mensagem no WhatsApp falando que ele entrou no meu apartamento, tocou 2 vezes a campainha, mas como ninguém atendeu, ele resolveu entrar no meu apartamento para trocar, segundo ele, umas embalagens que ele tinha colocado por engano. Ele foi entrar no meu apartamento para pegar uma embalagem do morador do 4º andar e colocar a minha lá. Só que no momento da cena, no momento da primeira vez que ele entra no meu apartamento, ele tá sem nenhuma embalagem. Ele tá sem nada na mão. Só depois dos minutos, né, na câmera tem todo o tempo certinho, ele pega a embalagem. E nesse meio tempo você procurou? Quando que você decidiu procurar o prédio para avisar o que tinha acontecido? Foi ao prédio que você avisou? Você procurou a polícia? Como é que foi a sua reação depois que você entendeu tudo que tinha acontecido? Então, eu fiquei em choque no dia todo, 24, eu fiquei em choque, véspera de Natal, com a minha família. Eu não estava acreditando no que estava acontecendo, até porque ficou muito conflito de personalidade dele na minha cabeça. Ele foi super prestativo comigo, era como se fosse um irmão mais velho para mim no condomínio. Na minha mudança, ele me ajudou muito, ele resolvia tudo para mim no prédio. Meus pais conheciam ele, minha mãe conhecia ele, então era um conflito de personalidade muito grande na minha cabeça. Eu não estava acreditando, né, no que eu tinha visto, eu não estava acreditando que aquela situação toda estava acontecendo. Então, 25 de dezembro, Natal, eu levo a minha vida normal. Segunda-feira, eu levo a minha vida normal. Só depois, na terça-feira, que eu decido fazer alguma coisa, tiro alguma coragem de dentro de mim, sai um pouco o choque do que eu estava vivendo, né? E aí eu decido pedir as imagens para a empresa de segurança do meu prédio e pedir uma conversa com o síndico do meu prédio, tudo no mesmo dia. E aí eu recebo essas imagens e aí sim eu entro mais uma vez em choque, eu não consigo acreditar que aquilo estava acontecendo comigo. Resolvo, então, na mesma hora, no mesmo momento, falar com o síndico. Eu mostrei as imagens para o síndico, ele não deu a mínima importância. Ele me perguntou como é que ele ia deixar um prédio sem um zelador, né, lá. Ele teria que ter alguns dias para tomar alguma providência para fazer alguma coisa. Aí eu questionei para ele, né, o prédio pode muito bem ficar com o zelador, mas eu tenho que ficar lá com uma pessoa que cometeu isso comigo. Minha mãe ainda teve que intervir falando, e se fosse uma filha, né? Se fosse a sua filha, se fosse a sua esposa. E ele me fala que ele não tem filha, ele só tem filhos. E aí, da partir daí, ele não fez mais nada, deixou ele trabalhando normalmente. Só dias depois que eu recebo a medida protetiva, né? A medida cautelar. Só que essa medida cautelar, para o meu alívio ali, momentaneamente, né? Eu sei que é só um pedaço de papel que não ia me assegurar em nada, mas me aliviou de certa forma. Mas eu ganhei num final de semana, né? E ele já não trabalha final de semana. Mas aí numa segunda-feira, com a medida, eu não consigo dormir a noite toda e aí eu resolvo tomar um remédio para dormir, que eu sabia que eu ia pagar dali, então era 7 horas da manhã. E aí eu decido abrir o aplicativo, né, de segurança do meu prédio para ver se estava tudo bem, né? Porque eu entro no prédio, vejo se tem alguém, eu saio do prédio, vejo, ligo as imagens. E aí eu vejo ele trabalhando normalmente, circulando pelos corredores normalmente, como se nada tivesse acontecido. E ali eu mando mensagem para o síndico, é esse áudio que vocês exibiram. O síndico fala que a justiça deixa ele trabalhar no local de trabalho dele, só que o local de trabalho dele é a minha casa. Era o lugar que eu me sentia mais segura, né? E ele tinha chave, né? Porque ele entrou a primeira vez porque ele tinha chave. E depois disso tudo, ele continuou com a chave do seu apartamento? Ele tinha chave porque todos os moradores deixavam uma cópia da chave. Por se tratar de um prédio novo, né? Um prédio muito recente. Então, quando foi entregue as chaves do apartamento,
Eu lembro de ter falado, não tem problema nenhum, nunca aconteceu nada, todos os moradores deixam a chave com o zelador, né, no armário, nunca aconteceu nada. Então, era uma medida que era subentendida, não tinha nada escrito, não tinha nada falado, né. E aí ele depois do ocorrido, né, no mesmo dia, no dia 24, ele toca a campainha do meu apartamento para tentar falar comigo, para tentar explicar a situação, né, para tentar explicar a história que ele inventou das embalagens. E aí, na segunda vez que ele toca a campainha, a gente não abre a porta, que eu fico em choque, eu fico com medo, eu não quero falar com ele. A gente fala só através da porta, e aí ele fala que ligou para o síndico, e o síndico pediu para que entregasse todas as chaves. E aí ele passa por debaixo da porta a chave. Mas eu não sei também se tem outra cópia, eu não sei, eu tô insegura, né, agora. Gabriela, a doutora Eliana Passarelli está aqui comigo no estúdio também. O que dizem, doutora, diante disso? Lamentável, né? Eu diria primeiro que você tem que ingressar com uma ação contra o condomínio, minimamente. Porque se esse síndico fosse síndico de verdade, ele estaria preocupado com a sua segurança e com a segurança de todos no prédio. Já se comprovou que não tem preocupação com segurança de quem quer que seja, né? Como ele disse, ele só tem filhos homens, né? E num segundo momento, eu acho que você tem que pedir, sim, além dessa indenização, pedir a destituição do síndico. É o mínimo que pode acontecer numa situação dessa vexatória 2 vezes. E vou te dizer mais, eu ainda entraria com uma ação indenizatória contra o síndico. Seu advogado pensa em alguma dessas providências, Gabriela? Como é que tá? O caso ele tá resolvendo, eu tô sofrendo muito psicologicamente ainda, eu tô muito mal ainda, não consigo processar as coisas ainda, então essa parte, né, judicial, enfim, é ele que tá resolvendo, eu não sei qual é o ponto, mas a gente pensa assim. E aí, então, se eu entendi direito, o zelador ele só foi desligado depois que você postou nas redes sociais, né, Gabriela? Enquanto você tentou resolver isso de uma forma até harmônica, até pacífica, conversando com o síndico do prédio, nada foi feito. Ele só resolveu tomar alguma providência depois que você postou isso nas redes sociais e com a repercussão que ganhou o caso, foi isso? Isso, 15 dias depois do ocorrido eu resolvo postar, porque eu vejo... Eu tenho um canal que eu falo diretamente com mulheres, né? Eu falo sobre autoestima. Eu tinha um canal ali, mas eu não queria usar ele dessa forma, né? Eu não queria ter que me expor, né? Expor minha vida pessoal, enfim, para todas as pessoas que me conhecem, que convivem comigo. Mas só depois eu quis postar também para me sentir segura, respaldada de alguma forma, né? Porque nada estava acontecendo. Fui na delegacia, não fui bem atendida. A medida protetiva não estava sendo bem executada, então eu tive sim que usar dessa estratégia, né, para me sentir amparada, me sentir minimamente protegida. E aí sim, um dia depois que eu posto o vídeo ganha grande repercussão e aí sim ele é demitido. E ainda o síndico me fala que, para minha segurança, ele vai contratar uma funcionária do sexo feminino. Uma zeladora, né? Sim. Inacreditável. E esse é outro detalhe também que chama atenção nessa história, né, doutora Eliana? A medida protetiva, que na prática, como a Gabriela falou muito bem, né, não passou de um pedaço de papel no caso dela, né? Porque, além de tudo, ineficaz, né? Não previa a medida que era mais necessária, que era a demissão desse zelador, né? Sumária. Lógico que a justiça não vai poder determinar a demissão sumária, mas poderia sim pedir e obrigar que o síndico colocasse outra pessoa provisoriamente enquanto se apurasse o caso. Tá. Né? A demissão não é um problema da justiça. O problema da justiça seria, muito bem falado por ela, né, que era um pedaço de papel, protegê-la, e protegê-la eficazmente. Não é uma proteçãozinha, te dou aqui, ele fica longe de você. Como assim? Ela não tem direito de ir e vir, não tem direito de frequentar o prédio de forma alguma, se tiver área de lazer, se tiver outra área. Quer dizer, e ele vai ficar indo e vindo, e na porta, hein? Na porta. Ele pode ser preso, doutora? Como é que vai ser? Eu acho difícil. Eu acho muito difícil ele ter algum tipo de punição no sentido de prisão. Ele pode Porque ter difícil de qualificar esse crime dele, é isso? É difícil. Esse crime. Posso falar em crime? É crime, claro. É crime, né? Claro. É crime. Mas é difícil e a pena mínima, quer dizer, isso aí, ele vai pegar um regime aberto por aí, se pegar, né? Se não pegar prestação de serviços da comunidade, se não pegar outras coisas aí.
É lamentável. Então, é lamentável. Revoltante. Porque não é Lei Maria da Penha, viu? Por incrível que pareça. Não se enquadra. Não se enquadra. Pois é. Ô, Gabriela, mais uma vez, obrigado, viu, pelo seu depoimento, por você ter aceitado dividir essa história com a gente. Tem algum último recado que você quer deixar? Quero agradecer, quero, enfim, pedir que alguma coisa, escutando agora ela falar, assim, me entristece, né, que nada pode ser feito, mas se alguma coisa que eu posso tirar de bom desse caso, que alguma coisa seja feita em relação à delegacia da mulher, que seja, pelo menos, que a gente possa ser bem recebida, porque lá a gente vai pedir segurança, né, a gente vai pedir uma mínima segurança. Que alguma coisa seja feita em relação a isso, porque eu sou uma pessoa muito privilegiada, porque eu consegui advogado, eu sou amparada, tenho uma rede de apoio enorme, mas a maioria das mulheres não tem. E isso é muito triste, isso é devastador para mim enquanto mulher. Então, que alguma coisa seja feita para pelo menos amparar, porque vai ser muito positivista da minha parte falar que nunca mais vai acontecer. Não, isso vai acontecer muitas vezes e acontece cada vez mais, mas que pelo menos elas se sintam então amparadas para quando forem buscar algum tipo de ajuda. Mas pode ter certeza que o seu depoimento, a sua coragem em ter vindo a público, primeiro nas redes sociais, agora também aqui na TV, conversando com a gente aqui na Jovem Pan, pode ter certeza que o seu depoimento, a sua coragem vão estimular outras mulheres e esse é o seu papel. Acredito muito em que as coisas acontecem porque tem um motivo para acontecer e acho que no seu caso era isso, abrir caminho para que outras mulheres façam isso que você fez e pelo qual a gente, é algo pelo qual a gente te cumprimenta e te aplaude mesmo, Gabriela, pela sua coragem. Isso vai abrir caminho para que outras mulheres se sintam encorajadas a fazer o mesmo. Obrigado mesmo, viu, Gabriela? Boa sorte. A nossa produção vai continuar em contato com você, tendo novidades aí sobre o caso. A gente espera que sejam boas notícias. Pode compartilhar com a gente quer e está torcendo muito pela sua felicidade para que as coisas se estabeleçam bem por aí, viu? Muito, muito, muito obrigada mesmo. Obrigado. Valeu, Gabriela. Difícil, hein, doutora? Agora fica essa torcida, né? Para que, pelo menos no campo da justiça, algo seja feito, né? E que a rede social dessa moça serviu para uma coisa fundamental, alertar as outras pessoas, né? A gente não sabe mais um mundo que a gente vive. Quer dizer, dentro de casa, uma invasão de privacidade dessa, né? Uma moça jovem, é um trauma que não se esquece tão rápido, viu? Infelizmente. A gente fala agora do drama do uso de drogas aqui nas ruas de São Paulo, a céu aberto, que continua. Há 30 anos, a Cracolândia é um desafio para as autoridades. É a região onde se concentra o maior número de usuários de drogas na capital paulista. E, por esse motivo, é um local onde as pessoas têm muito medo de transitar. Muitos roubos acontecem por ali e os moradores do bairro também não têm sossego. Nessa semana, a gente deu uma missão ao nosso repórter farejador, ir até lá, a Cracolândia, para mostrar como é que está a situação dessa região. E ele já está aqui com a gente para contar o resultado. Como é que foi, farejador? Alguma mudança? Nada. Tudo bem, doutora Passarelli? Tudo bem, Vitor, você? Olha, a ideia da nossa produção, da gente, foi o seguinte, mostrar, porque os anúncios que acontecem, toda a mídia, é o seguinte, a nova Cracolândia, hora numa rua, hora em outra. Na realidade, ela é uma velha Cracolândia que já tem 30 anos, desde 1990, começou na Júlio Prestes, Estação da Luz, e aí eu resolvi, né, junto com a equipe, a gente discutiu, vamos fazer isso? Vamos. Então eu fui até lá, mostrei como está a situação atual, como era antigamente, porque o problema está enxugando gelo. Até hoje se enxuga gelo. Vamos ver então, direitinho na reportagem, bora lá. A Jovem Pan foi ao centro de São Paulo mostrar a atual situação da chamada Nova Cracolândia. Lembrando que de tempos em tempos surgem novos pontos de consumo. Como sempre, a situação é a mesma. Desta vez, os dependentes químicos estão amontoados na Rua Vitória, próximo também da Gusmões e região. Neste local, existe o famoso comércio de peças de motos. Então, entramos no submundo. Caminhamos pelos usuários, as pessoas compram, vendem, usam o crack sem parar. Acontece que a Cracolândia surgiu em São Paulo nos anos 90. Derivado da cocaína, o crack é uma droga sintética de alta dependência. A substância é fumada em forma de pedra em cachimbos. A história conta que tudo começou próximo à Estação da Luz nos anos 90. Em meados de 2000, chegamos a 22 pontos de Cracolândias espalhadas na região do centro de São Paulo.
Dependentes se espalharam pela cidade, nas ruas como Avenida Rio Branco, Praça Princesa Isabel e as outras já citadas e conhecidas do público. Hotéis foram usados para abrigo e, em seguida, a construção de prédios na região, como hoje podemos ver. No começo da Rua Elvéquia, ainda assim, temos prédios abandonados e totalmente destruídos. Aqui, neste local, tem uma unidade de atendimento com banho, café da manhã, tratamento e exercícios físicos com o professor. Todos os dias, a Polícia Militar abre caminho para o trânsito, afastando os usuários. Repare nesta mulher. Tento ajudar vendo seu estado, mas sem sucesso. A droga é potente. Já para este senhor, seu papel na oficina de consertos de eletrodomésticos é de segurança, durante o dia e à noite também. Eu faço Salão de Campinas, Rio Branco, Porto de Caxias e aqui a Vitória, à noite. E eles não, assim, nesse momento eles não fazem nada pra você? Não. À noite eles não mexem comigo, não. Eles nem respeitam. E assim a situação vai, sem uma ação efetiva e apenas ganhando novo endereço e nome de Nova Cracolândia. Cadê nossas autoridades? Nossos microfones estão abertos. A gente já está com pouco tempo, perto de encerrar. Doutora, o que poderia ser feito? O que tem que ser feito? Combate ao tráfico. É isso, matar na raiz, né? Combate ao tráfico, não tem jeito. E combater violentamente, verdadeiramente. Outra coisa, internação compulsória. Para que eles são drogados, internem-se. Farejador, obrigado, viu? Parabéns pelo trabalho. Obrigado. E tomara que você volte lá um dia e traga boas notícias pra gente. Acho que vai ser difícil, mas parabéns, viu? Mas estamos aí na próxima semana com mais novidades. Boa. Valeu, Farejador. Obrigado. E por hoje é só, a gente fecha por aqui essa edição do Flagrante. Doutora Eliana Passarelli aqui com a gente. Obrigado mais uma vez, doutora. Isso. Até a próxima. Se Deus quiser. Flagrante volta no sábado que vem, 5:30 da tarde. Tá marcado o nosso encontro. Um bom final de semana por aí. Até lá. Flagrante. A verdade na tela. Realização Jovem Pan News.